Olá! Programa Saúde em Dia, segunda-feira, 19 de janeiro de 2015. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, tenho sempre o prazer de pegar e entrevistar personalidades no meio médico e da área de saúde aqui no nosso programa, na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui comigo a doutora Evelyn Andrade Serafim, a médica neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia. E ela está dando um imenso prazer para a gente e veio falar sobre epilepsia e também sobre o canabidiol, tá? Que é derivado da maconha, e houve uma liberação da Anvisa agora há pouco tempo atrás. Bom, doutora Evelyn, o que é epilepsia e quais são as causas, hein? Primeiro, definindo o que é epilepsia, as células do nosso sistema nervoso, as principais células são os neurônios. Eles funcionam, eles transmitem seus impulsos por uma despolarização da célula, que leva à liberação dos neurotransmissores para se conectar com os outros neurônios e outras células do corpo. E precisa definir a crise epilética, né? A crise epilética é quando um grupo de neurônios, eles começam a se despolarizar de forma síncrona e excessiva e gera manifestação clínica como uma alucinação visual, uma alucinação olfatória, ou crises mais que acometem um grupo maior de neurônios levam a alteração de consciência, e quando essa crise acomete todo o encéfalo, acaba levando a crise convulsiva, que é a convulsão mais conhecida, né? As causas, a epilepsia, ela pode ser um sintoma, por exemplo, uma pessoa tem uma hipoglicemia, ou teve um AVC, e aí ele tem uma epilepsia como consequência disso, ou ela pode ser genética também, as epilepsias do tipo ausência, do tipo mioclônicas, ou outras síndromes determinadas geneticamente também. Então a pessoa pode nascer com isso já? Pode nascer com a predisposição genética a ter epilepsia. E como é feito o diagnóstico da doença, doutora? Normalmente o paciente procura o médico ou é levado ao hospital porque tem uma crise. Geralmente o paciente procura quando tem uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, perde a consciência, às vezes tem liberação esfincteriana. E aí o médico pergunta para o familiar ou para a pessoa que assistiu à crise sobre a história, os antecedentes. Tem alguns exames complementares que auxiliam no diagnóstico, como o eletroencefalograma. Geralmente a gente acaba fazendo um exame de imagem também para ver se, por exemplo, a pessoa tem uma neurocisticercose, que é a doença da larva da tênia no cérebro, né? A doença da carne de porco, mais conhecida como a doença do porco, né? E se a pessoa tem uma história de crises epiléticas, mais a larvinha, a gente acaba concluindo que a crise é por causa daquele... E essa crise epilética seria quando a pessoa... O que acontece? Ela desmaia? Como é que é? O que é? Ela perde a consciência? Crise epilética tem vários tipos, tá, né? Mas é mais comum que as pessoas se assustam, assim, né? Por exemplo, um paciente que tem epilepsia, uma epilepsia focal, ele pode ter só manifestação sensitiva. A crise pode ter uma manifestação, o paciente apenas sente um mal-estar ou fica tendo sensação de que já passou por aquilo e a atividade neuronal tá anormal. Tem crises parciais, só de perda de consciência, mas o paciente não chega a ter os abalos. Tem crises só de choques também. E tem a mais conhecida, que é a tônico-clônica generalizada, que a pessoa tem... Primeiro tem um enrijecimento do corpo e depois ela evolui. Aí ela perde a consciência. Perde a consciência. Cai, trava a boca, alguma coisa? Como é que é o negócio? É que as pessoas falam, né? Por isso que normalmente tem uma contração da musculatura da Por isso que a gente pede para que as pessoas não coloquem o dedo na boca para tentar destravar, não é verdade? Não vai levar o dedo e tudo, não é verdade? O importante é evitar que o paciente se machuque. Tentar colocar no chão, evitar que tenha grandes traumas, e se a crise se prolongar, levar a um hospital para que possa receber atendimento. E a senhora falou em liberação esfincteriana, seria o quê? Fazer xixi? Ele acaba liberando? Urinar, evacuar. Evacuar também? Também. Poxa vida. Então, internautas, olha,
Não faça esse diagnóstico não, tá? Mas se tiver alguma coisa parecida, por favor, tá? Médico, urgente, tá? E tenham calma, né? Isso, o principal é ter calma. Qual o panorama da epilepsia a nível mundial? A epilepsia é uma doença neurológica relativamente comum, afeta em torno de 1% da população, tanto homens quanto mulheres, crianças, idosos, em todas as faixas etárias, principalmente nos extremos, na infância e nos idosos. Geralmente é uma doença relativamente controlável, né? 70% dos pacientes controlam as crises com o uso de medicação e só 30% vão ter o que a gente chama de epilepsia refratária, que apesar do uso de medicamentos adequados, em doses adequadas, usando alternativas medicamentosas que a gente tem, as pessoas mantêm as crises. Os recém-nascidos também podem ter crise de epilepsia, doutora? Sim, podem ter. Eles podem ter tanto uma epilepsia sintomática, por exemplo, teve uma falta de oxigênio durante o parto, uma hipóxia e acaba tendo uma crise por causa daquilo, ou uma hipoglicemia. E tem algumas síndromes, umas síndromes epiléticas que também são características da faixa etária do lactente, da criança, do bebê muito pequeno, por exemplo, síndrome de Ohtahara, entre várias outras. Seria correto, né, usar o termo ataque epilético e crise convulsiva ou crise epilética? É a mesma coisa isso tudo ou tem uma diferenciação? Como eu disse, né, todos os tipos de crise são crises epiléticas. Por exemplo, uma ausência, ou uma crise mais leve, né? E a crise convulsiva, a Liga Internacional para Epilepsia, ela tentou tirar o termo convulsão e deixar só o termo tônico, clônica generalizada, que é mais utilizada no meio médico. Mas vendo que é tão comum, tão aceito, tão bem descrito pelos pacientes, hoje o termo crise convulsiva é bem também utilizado. A senhora citou agora há pouco. E a convulsão é só quando tem aquelas manifestações, generalizada, perde a consciência. As outras são crises epiléticas. A senhora citou agora há pouco o máximo, né? Aquele de a rigidez, depois o relaxamento, os abalos, tal, perder a consciência, liberação de esfíncter e tal. E a mínima, que seria a ausência, tá? Como é que ela se manifesta? Como é que eu posso saber que uma pessoa está com ausência? Isso para os internautas. Isso. A ausência, ela é mais comum da infância. Normalmente quem nota é a professora que fala para a mãe que a criança, geralmente elas são várias durante o dia, então a criança desliga várias vezes. A manifestação pobre, ela não cai, geralmente não tem nenhum movimento, às vezes pode ter uns piscamentos, mas normalmente não tem nenhuma manifestação clínica, exceto a perda de consciência. Chama e ela não responde, isso se repete várias vezes ao dia. É como se a pessoa estivesse falando alguma coisa, então a doutora Evelyn, ela para e continua do mesmo local, não é isso? Isso, às vezes até está fazendo algum movimento, continua. Ela para e continua. São várias, o que a professora normalmente nota é porque ocorrem várias vezes esses apagões. E a pessoa, o que ela percebe é que, por exemplo, ela estava assistindo um programa de TV, ela tem uma apagada e ela volta, passou um tempinho, ela percebe que passou um tempo. Tem que assistir duas vezes o mesmo capítulo da novela, senão vai perder geralmente o principal. É bem rápida, dura mais ou menos 10 segundos, é uma coisa... E quais os medicamentos utilizados para o tratamento do portador dessa doença? E surgiram novos medicamentos, ouvi dizer, né, que estão surgindo novos medicamentos para controlar as crises epiléticas, é verdade isso? Isso, existem vários fármacos para tratamento da epilepsia, desde os primórdios, tem o Gardenal, que já foi muito utilizado e continua sendo muito utilizado, é um ótimo fármaco, o Valproato, são várias medicações. Como novas opções terapêuticas, aqui no Brasil agora, a Anvisa liberou também a lacosamida e o levetiracetam. A lacosamida já lançou, e o levetiracetam está para ser lançado esse ano.
Medicamentos que no mundo já são usados há algum tempo, mas que no Brasil demorou um pouco para liberar. Já pediu a permissão para você, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Internautas, olha aí, hein? Mandem suas perguntas. Até já já. Saúde em Dia. Eu. Nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Programa Saúde em Dia, segunda-feira, 19 de janeiro de 2015. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, tenho sempre o prazer de pegar e entrevistar personalidades no meio médico e da área de saúde aqui no nosso programa, na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui comigo a doutora Evelyn Andrade Serafim, a médica neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Vamos para o controverso agora, doutora, tá? Recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o uso de canabidiol para fins medicinais, né? E nós sabemos que ele é um derivado, né? Ele é um dos compostos da maconha. Então vamos lá, o que é o canabidiol? Certo. A maconha é a cannabis, eu acho né? que nós temos até uma foto aqui, né? Essa aqui, a maconha, é isso não? A planta da planta, cannabis, né? Tá. Isso. Ela tem aproximadamente 400 componentes. Desses, 60 são componentes que podem ser ativos no organismo, aproximadamente. A maconha, para uso recreativo, ela é usada pelo componente THC, o tetraidrocannabinol. E o canabidiol é dos outros componentes presentes na cannabis, que é o componente que a gente acredita que que ajude a controlar a epilepsia, assim como algumas outras doenças neurológicas. O que se faz hoje é que eles tentam purificar uma cannabis que tenha menos THC, para que ela tenha menos efeito psicoativo, relacionados à maconha, né, ao uso recreativo, e tenha mais efeito terapêutico no controle das crises. Quer dizer, é bem dirigido isso, né? Quer dizer, não tem nada a ver com a parte recreativa, a parte de consumo como droga e tudo mais. Então isso tem que ficar muito claro para os internautas, na verdade. Isso. Quer dizer, é um medicamento que há uma necessidade, quer dizer, é um avanço a gente ter esse medicamento aqui no país. Isso. O canabidiol é um outro componente que não tem, que é derivado da mesma planta, mas que ele não tem esse efeito
de dar alucinógeno, né? alucinação, bem-estar, o que se relata ser associado à maconha que usa inalatória, né? Já temos uma pergunta no ar, tá? É da Mariana Duarte, da Vila Gerte. Obrigado, Mariana. Continua com a gente. A criança com epilepsia pode realizar exercícios físicos, Mariana? Certo. Boa tarde, Mariana. Depende muito do caso, né? Depende da criança, do tipo de epilepsia que a criança tem e do tipo de exercício que vai fazer. Por exemplo, atividades na água, que tem risco de afogamento. Mesmo que a criança tenha, por exemplo, uma crise de ausência com duração de 10 segundos, se ela estiver numa piscina sozinha, que não possa ninguém estar olhando, acompanhando, que não esteja de olho naquela criança, ela corre risco de, nesses 10 segundos, perder a consciência, se afogar, ter sequelas irreversíveis até óbito, né? Então, é recomendado, primeiro, que o paciente tente o tratamento melhor possível para que as crises estejam controladas, e que não faça exercícios sozinho ou que possa se machucar ou sofrer algum dano. E dirigir, doutora? Dirigir... Acho que cai na mesma coisa, né? Isso. Pode estar dentro dos 10 segundos, né? Isso. Na verdade, a pessoa, quando dirige e se eventualmente ela vir a perder a consciência, ela coloca em risco a sua própria vida, a vida de quem está com ela, a vida de terceiros, né? É pior ainda. Então, nós não recomendamos que o paciente que não esteja com as crises controladas há alguns anos, que não dirija. Isso a gente recomenda em todas as consultas para os pacientes com epilepsia, que se não tiver as crises controladas, não pode dirigir, porque o risco é muito grande. Muito maior, né? Eu estou voltando agora no canabidiol, tá? Qual o efeito benéfico desse medicamento no tratamento da doença? A senhora já falou que é para a doença, tal, mas o que ele faz em relação a isso? O benéfico é controlar as crises? Controle das crises. Tem alguns tipos de crise que ele funciona melhor para controlar, por exemplo, a síndrome de Dravet, né, que é uma síndrome muito grave e acredita que ele tenha maior benefício nesse tipo de crise, mas ainda estão em estudos para definir direitinho para quais tipos de crise exatamente que ele vai servir. Temos outra pergunta no ar. Antônio, do bairro Cerâmica. Obrigado, Antônio. Continua com a gente aí, tá bom? Os medicamentos causam efeitos colaterais? Quer dizer, vamos falar dos medicamentos mais velhos e os mais novos, né? Causam sim. Normalmente eles têm vários efeitos, porque eles têm agem nas enzimas do fígado, que metabolizam tanto outros medicamentos como hormônios próprios do corpo. Eles têm efeito no sistema nervoso. E o que a gente tem é exatamente isso. Os medicamentos mais antigos são tão bons para controlar a crise quanto os novos, mas os fármacos novos eles tentam amenizar esses efeitos adversos relacionados ao tratamento das epilepsias. Tudo bem, Antônio? O canabidiol tem comprovação científica ou ainda os cientistas estão pesquisando? Certo. Isso é o que todo mundo quer saber, né? O canabidiol, os derivados da cannabis, né, eles eram utilizados até o início do século passado para tratamento de ansiedade, inclusive para epilepsia. E depois, com o advento das drogas, os governos eles começaram a fazer um programa para inibir o uso da maconha. Até o próprio plantio, né? E inclusive os medicamentos à base dela. E aí ficou muito tempo sem que nada fosse pesquisado ou utilizado. Aí, no Brasil, na década de 80, um grupo fez um estudo, o grupo do Dr. Calini fez um estudo para tratamento de epilepsia com canabidiol, naquele caso eram epilepsias focais, que demonstrou um bom resultado. E aí foram tendo relatos de casos em que se usou o canabidiol, geralmente de forma até ilícita, né? E que acabavam tendo melhoras das crises. Mas relatos de caso não são uma comprovação científica forte, né? Precisa de estudos controlados, da placebo, dar o remédio, para ver se realmente tem esse efeito. E estudos desse nível só começaram a ser feitos recentemente nos Estados Unidos,
pela Universidade da Califórnia e de Nova York. O FDA liberou para que o canabidiol fosse usado nesses estudos. E o resultado parcial que eles liberaram até agora foi que ele controla as crises em 39% dos pacientes que fizeram uso. Eles têm uma melhora das crises acima de 50% e mais ainda na síndrome de Dravet, os pacientes que têm síndrome de Dravet. E essa síndrome de Dravet, até então, ela não tinha um controle real com os outros medicamentos? Não, é uma crise gravíssima, né? Não, é uma síndrome que engloba um conjunto de sinais, sintomas, né? As crises associadas a alterações psiquiátricas, normalmente autismo ou transtorno de atenção. E normalmente a criança, né, tem crises frequentes, várias ao dia, que não controlam com quase fármaco nenhum. Quer dizer, até que surgisse vai evoluindo com a deterioração do quadro neurológico, do quadro físico da criança. E foi uma paciente com síndrome de Dravet, a Charlotte, os pais dela nos Estados Unidos, viram uma matéria sobre canabidiol e eles foram atrás disso e conseguiram que um agricultor, uma família que cultiva a cannabis, que cultivava para vender para uso recreativo, fizesse um extrato mais purificado em canabidiol e pobre em THC para ser usado na Charlotte. E ela tinha milhares de crises e teve um controle ótimo. Hoje ela mantém crises, mas são muito mais raras. Ela teve ganhos cognitivos, ganhos sociais. E a partir disso foram várias mães em busca desse tratamento e com relato de melhora. Temos outra pergunta no ar. Marcelo, de Santo André. Obrigado, Marcelo. Continua aí. Doutora, a pessoa que toma remédio à base de canabidiol pode ter cura da epilepsia? Cura? Até agora não tem nada que leve a gente a pensar isso, né? A epilepsia, como eu disse, é uma predisposição a ter crises. E a Liga Internacional diz que o termo cura a gente não deve usar porque uma pessoa que já teve epilepsia, que foi diagnosticada como epilepsia, ela sempre vai ter mais chance de ter epilepsia, de ter crises, do que as outras pessoas que nunca tiveram, mesmo que ela passe longos anos sem. Então, a Liga definiu o termo epilepsia resolvida, que é quando o paciente fica 5 anos sem medicação e 10 anos sem crise nenhuma, e aí o paciente recebe essa denominação de epilepsia resolvida. Então, cura, a gente nunca vai falar exatamente em cura, né? E o canabidiol, nós esperamos que ele traga um controle das crises, que ele diminua a quantidade de crises nessas crianças que têm muitas e muitas crises várias vezes ao dia, que não conseguem nem ter seu desenvolvimento normal de tantas crises que eles têm. E agora, cura especificamente não dá para gente falar em cura, né? Provavelmente não. Gostaria aqui de agradecer a doutora Evelyn Andrade Serafim, médica neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia, que nos brindou sobre o assunto de epilepsia e o uso do canabidiol, esse novo medicamento que agora não tão assim desconhecido por nós, depois que ela falou aqui com a gente. Tá bom? Gostaria de agradecer a sua presença aqui, tá bom? E eu gostaria que só deixasse um e-mail, algum contato para alguém que tivesse, porque talvez nós tenhamos algumas outras perguntas e as pessoas possam encaminhar para a senhora, ou a nossa produção possa encaminhar para a senhora. Claro. É evelynneuro@gmail.com. Eu estou à disposição para se eu puder ajudar a tirar as dúvidas. Com I. Isso. EVELYN neuro. Tá joia. Muito obrigado, Evelyn. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês também, internautas, tá? Por terem ficado aqui com a gente, terem tido a paciência de ficar com a gente agora nesse novo ano, em nossa vida nova e novo horário, tá? Em vez das 17h30, às 15h30, tá bom?